Bom, pessoal, agora a gente vai ver a medição de resistência, tá? E a primeira parte, que é preparar o multímetro para medição, é praticamente a mesma coisa da medição de tensão, tá? A ponta vermelha tá na posição até da medição de tensão, porque nessa posição a gente tem também a resistência, o ômega de resistência. Como eu falei, o negativo sempre é no comum, então não muda, tá? Continuar no comum. E a gente vai só procurar aqui, ó, no caso, a função. Aqui não tá dando para enxergar direito, que fica meio embaçado, né? Mas aqui tem um ômega, tá? Símbolo de resistência. Então a gente aperta F2 para mudar a função. Já entrou na escala de resistência, também é automático, tá? Símbolo aqui de resistência, ó, tá dando aí mega ohms, né? Porque as ponteiras estão separadas, então ele entende que é uma resistência muito alta. Então, se eu unir aqui, ó, ele vai buscar e vai dar, ó, uma resistência bem baixa, abaixo de 1 ohm. Então, beleza. É até bom, sempre que você for fazer a medição de resistência, você unir as pontas do multímetro para você ver qual é a resistência das ponteiras, tá? Porque apesar de serem as ponteiras do multímetro, mais esses fios aqui dela já tem uma resistência, né? Então, ó, você já faz isso aqui, ó, para ter uma noção de quanto é, para você subtrair do valor que você vai obter na medição do componente, né? No caso, o componente que a gente vai medir aqui vai ser sensor de temperatura, tá? Então, é um termistor, na verdade, isso aqui, tá? O que é um termistor? É uma resistência que varia com a temperatura, tá? O valor da resistência dele vai variar com a temperatura. Aí, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó. Ele tem dois terminais, tá? Certo? Um é uma ponta da resistência e o outro é outra ponta da resistência, tá? Porque se você lembrar lá do vídeo lá, sempre no circuito a resistência tem uma extremidade e tem uma outra. Eu vou até mostrar aqui isso representado de uma forma mais simples. Então beleza, pessoal, você pode encontrar resistência, o símbolo assim, ó, como apareceu lá no multímetro. No multímetro apareceu esse símbolo aqui, né? A resistência vai aparecer assim também, tá? E você pode perceber que tem sempre duas extremidades, ó. Tá? Que no caso do sensor de temperatura aqui da moto, vai ser os pinos que a gente estava mostrando aqui do sensor de temperatura, né? Ó, tá certo? E aí a gente vai medir a resistência entre esses dois pinos. Lembra que a medição de resistência é uma medição em paralelo com a medição de tensão. A diferença é que o circuito que você vai medir resistência não pode estar energizado. Quem viu o vídeo lá entendeu que eu expliquei direitinho, tá? Não pode estar energizado. Então nesse caso aqui ele está desconectado. A tomadinha dele está aqui, ó. Focar ali, a tomadinha dele está aqui. Ele está aqui na minha mão, ele está desenergizado. Então eu posso medir a resistência dele. Eu vou só fixar ele em algum ponto que é para ficar mais fácil para medir, né? Deixa eu botar ele aqui, que dá para vocês verem. Eu vou ajustar aqui o tripé aqui para poder pegar lá no pino, beleza? Bom, pessoal, o ideal era que eu tivesse aqui dois pinos, que é para eu encaixar aqui, tá? Mas vou tentar fazer aqui com o que eu tenho aqui em mãos, né? Botar o multímetro aqui. Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui as ponteiras, ó, tentar alcançar o pino lá do resistor com as ponteiras aqui, ó. E você vai tentar olhar lá na tela do multímetro, ó, que ele vai dar uma resistência 1.9 kΩ, ou seja, que aquele K é de quilo é 1000, né? Então 1989, né, ohms, ou 1.9 kΩ, tá? Então aí a medição da resistência, a gente sabe que à medida que a temperatura se alterar, ele vai alterar essa resistência aqui. Eu vou aquecer ele um pouquinho ali, e aí a gente vai fazer a medição da resistência novamente, para vocês verem que a resistência dele vai variar de acordo com a temperatura, beleza? Vou fazer aqui na frente da câmera, fósforozinho, tá? Risquei o fósforo. Então vamos lá, esquentar um pouquinho aqui. Deixa eu perceber que essa resistência dele vai mudar um pouco, tá?
Então deu uma aquecida. Vou colocar aqui. Tem na mesma posição. A gente vai medir. Ó, vê que deu uma baixada na resistência lá, né? Ó, tá bom? Então assim, ó, tá subindo. À medida que ele tá esfriando, tá subindo a resistência. Então a gente pode ver que através dessa informação da resistência, o módulo do controle do sistema de injeção sabe a temperatura do motor através dessa alteração de resistência.